Olá, amigos e amigas do Nota Terapia! Estou aqui de volta para mais uma resenha de livro, aquela resenha que vocês adoram, aquela conversa que a gente manda super bem. E dessa vez eu trago o livro O Exército Iluminado, do Davi Toscana, um livro de um autor mexicano escrito em 2006. Sobre o que é? Sobre um exército de crianças que resolve retomar o México de volta dos Estados Unidos. Que? Acompanha a gente que eu conto um pouco mais. Vamos lá? Bom, O Exército Iluminado, do Davi Toscana, é uma história incrível que eu recebi de presente de uma amiga nossa do Instagram, a Cindy, do @FicaDicaBooks. A gente fez um papo sobre literatura mexicana aqui no Nota Terapia, inclusive você pode acessar aqui acima assim, para poder assistir o papo inteiro, e aí eu falei desse livro, O Exército Iluminado, que conta essa história, desse grupo de crianças que se reúne para retomar o Texas dos Estados Unidos e devolver para o México. Mas como que elas fazem isso? Elas fazem isso a partir do General Matos. O General Matos, na verdade, é o professor deles da escola, que é demitido dessa escola porque tem algumas ideias subversivas. Então, uma vez demitido, ele começa a querer reunir essas crianças, incutir no filho dele, que é o personagem conhecido como Gordo Comodoro, a essa ideia de retomar o Texas. Então eles vão se juntando, se reunindo e vão montando um verdadeiro arsenal de guerra. Vão juntando fuzis, granadas e tudo que é possível fazer. Vão montando, inclusive, um enorme código de guerra. Então é legal que o Davi Toscana mostra pra gente, a partir desses iluminados, desse exército iluminado de crianças com deficiência, que é possível, assim, manter grandes ideais em relação à vida e tentar manter utopias, como se a gente tivesse um olhar infantil ou um olhar, entre aspas, do louco, né? E esse General Matos... E esse General Matos, que é totalmente desacreditado por toda a sociedade, todo mundo olha para ele com estranheza, ele que vai ser um grande utopista, um sujeito utópico do México, mas ao mesmo tempo ele tem uma peculiaridade muito estranha. Ele tem como sonho correr na maratona de Paris. Então, ao mesmo tempo que ele está organizando esse exército para retomar o Texas, ele também está disputando do México a maratona de Paris. Como ele não consegue o patrocínio para ir para disputar a maratona, ele marca o horário que vai acontecer a maratona e no mesmo tempo que os maratonistas saem lá, ele sai lá do México. E aí ele vai correndo no trilho dos trens, dois amigos de cavalo vão anotando o tempo dele, acompanhando ele, e depois, quando acaba a maratona, ele descobre que ele chegou em terceiro lugar e vai pedir para aquele que ficou em terceiro lugar a medalha dele, porque ele conseguiu, por direito, chegar com esse tempo e tal. E aí é muito fofa a história e ao mesmo tempo é muito triste, porque a gente vê esse grupo de menininhos e esse sujeito entrando numa carroça e indo aos poucos, caminhando por todo o território mexicano até chegar à fronteira para tentar retomar esse território. Eu acho que é muito legal do Davi Toscana criar uma história assim, porque ele está tentando trazer pra gente uma nova perspectiva dessa ideia de descolonizar, né? Uma ideia de que o nosso território é sempre tomado por um poder imperialista, é sempre tomado por interesses do dinheiro e que a gente deve manter o sonho, a ideia de que a terra pode ser nossa, que a gente pode conquistar ela e que o sonho de que nós sejamos livres e loucos a ponto de conseguir ser donos da nossa própria vida, da nossa própria terra e do nosso próprio país, continuem sempre vivos, né? Num trechinho muito interessante do livro, ele diz assim, ó: a mula anda com muita lentidão e Matos não a incita. É melhor ir devagar se você não quer ter surpresas no caminho. Eu pensei que iriam cantando por todo o trajeto, diz. Afinal de contas, a guerra é uma longa farra que se interrompe de vez em quando para atirar e mesmo assim, se você não solta a garrafa de aguardente. Por isso, na guerra contra os Estados Unidos, os irlandeses passaram para o nosso lado. Os historiadores asseguram que foi por causa da religião. Eu sei que também foi pela bebida e pelas canções. Não só aprendemos cantigas sobre porcos, patos, formigas e outros animais, diz Comodoro. Não acho que sirvam para lutar valentemente, nem para atrair desertores de outro país. Então é interessante que ele vai usando dessa estrutura bélica da guerra, dessa espécie de história séria do México, dessa história séria das guerras de tomada do território pelos Estados Unidos, para
conseguir ir construindo da perspectiva infantil esse novo mundo, desse novo sonho em que a esperança de uma reinvenção, pelo menos na linguagem do mundo, continue acontecendo. E essa é a dica que eu vou deixar hoje de resenhas para vocês, o Exército Iluminado do Davi Toscana. E essa foi mais uma resenha do Nota Terapia. Curta, comente, siga a gente nas redes sociais que voltamos logo mais, logo menos, com mais uma resenha para você do fundo do nosso coração. Um abraço, até mais.